convido vocês para, nesse instante, fazermos a nossa oração, pedindo as bênçãos do alto para o nosso trabalho. Vamos lá. Vamos fechar para o mundo externo e nos envolver dentro da intimidade do nosso coração. Senhor da vida, Deus nosso Pai, com muita alegria, Senhor, mais uma vez nos reunimos em Teu sagrado nome, rogando, Senhor, as bênçãos para o nosso trabalho. Que possamos, Senhor, nesta noite, não só recolhermos os elementos que possam favorecer o nosso crescimento, o nosso entendimento, mas também, Senhor, pedimos que possas nos auxiliar com um medicamento imprescindível, com o afago inesquecível, com o desvelo que tem sustentado a nossa jornada, Senhor. Como também a medicação que possa favorecer as nossas dores, as nossas chagas físicas, morais, espirituais. Mas também, Senhor, que esse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, que nós estamos trabalhando já há tanto tempo nas noites de terça-feira, esse encontro bendito possa favorecer para que as vibrações da fraternidade, da caridade, possam nos alimentar quanto espíritos, pois temos aprendido contigo, Jesus, que o amor é o alimento das nossas almas. Sê conosco, Senhor, e que os benfeitores espirituais, hoje especialmente, gostaríamos de pedir a proteção, o envolvimento, a inspiração ao nosso educador Eurípides Barçanufo, que no dia 1º último completou mais um aniversário, mais um ano de nascimento na sua última trajetória na Terra, aqui em Minas Gerais, na cidade de Sacramento. Que esse educador, esse benfeitor, que tem auxiliado tanto no encaminhamento das casas espíritas, das atividades de divulgação da doutrina e do Evangelho, que ele possa, representando Allan Kardec, estar conosco, nos inspirando a todos nesse projeto da noite. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Queridos amigos, com muita alegria, mais uma vez nos reunimos para o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Gostaríamos de iniciar endereçando o nosso abraço especial, carinhoso, fraterno, respeitoso a todos os ouvintes que compõem a rede Amigo Espírita, os nossos ouvintes da rádio Brasil Espírita de Maceió, especialmente o nosso querido Márcio, a Cláudia, que estão conduzindo esse trabalho aí de uma forma tão profícua, tão eficiente, tão dedicada, felicitando a milhares de ouvintes, que eles possam, hoje, mais do que nunca, se sentirem estimulados a perseverar até o fim na trajetória do Evangelho. Bem-aventurado aquele que vai até os objetivos. E que todos nós que compomos esse trabalho, de uma forma muito singela e despretensiosa, possamos estar vibrando para que a sala Estudando o Espiritismo, nas noites que nos congregamos em torno da doutrina e do Evangelho, possa auxiliar não só
a nós que estamos compondo essa família, eu costumo dizer que essa casa espírita virtual, mas também possa esse trabalho auxiliar na sustentação, nas vibrações, a todos os nossos familiares aqui representados, os nossos amigos e também as nossas instituições espíritas, que possamos, nessa ambiência em que cada um se encontra em seu lar, trocando estas vibrações de cristianismo, possam efetivamente estar fortalecendo cada vez mais o movimento espírita, a grande família espírita. E nós falamos isso com muita vibração, com muito fervor, porque torcemos para que o movimento espírita possa realmente cumprir o papel que foi designado por Ismael na divulgação da doutrina, principalmente nesses tempos em que o Evangelho se torna um grande pilar para sustentar o próprio corpo doutrinário espírita. Então, queridos amigos, vamos lá. Temos muito que trabalhar nessa noite. Eu gostaria de agradecer, portanto, ao Zé Aparecido e a todos que coordenam esse trabalho. Nós estamos já há alguns meses trabalhando com o livro Leis de Amor, que foi organizado pelos amigos trabalhadores da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que organizaram, que promoveram várias perguntas endereçadas a Emmanuel, o grande evangelizador do Brasil, e Emmanuel utilizou da mediunidade psicográfica intuitiva, enfim, dos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira. E hoje nós estamos iniciando o último capítulo desse livro, que é o 8º, que é intitulado Redenção. Esse capítulo, ele tem as seguintes perguntas, que eu vou pedir a permissão para lê-las, para que a gente possa entender o que nos aguarda nas próximas semanas. Primeira pergunta: quando redimiremos espiritualmente a nós mesmos? Primeira pergunta. Segunda: bastará apenas sofrer para que resgatemos os compromissos adquiridos na existência passadas? 3. Basta apenas chorar para realizarmos o expurgo do coração? 4. Basta apenas bendizer as mãos que nos ferem? 5. Basta apenas acreditar na verdade, sofrendo o escárnio dos que a recusam? 6. Basta apenas recolher pedras de ingratidão? 7. Para que nos purifiquemos, será suficiente acomodar-nos à tristeza e à soledade? Por que nos reclamem serviço demasiado à felicidade dos outros? 8. Ainda para isso será suficiente que padeçamos o assédio da injúria? 9. Para que obtenhamos quitação entre o pretérito culposo, bastará experimentar agruras e provações no reduto doméstico, de ânimo sistematicamente recolhido à rixa e ao mau humor? Vamos lá, a 10ª. A fim de que nos aperfeiçoemos, chegará a viver sempre sob inquietações aflitivas? 11. Em favor do aprimoramento próprio, será suficiente arrepender-nos dos erros e faltas cometidos? 12. É lícito contarmos com o auxílio dos espíritos superiores, grandes missionários da evolução da Terra, para que nos apoiem no trabalho da própria regeneração? Então vamos lá, são 12 perguntas. E nós vamos então reler a primeira e adentrar nos comentários do nosso benfeitor Emmanuel. Um grande abraço para você, ouvinte da Rádio Brasil, que está acompanhando ao vivo, a você que está dentro do chat, vocês que estão na primeira página da rede, na FIAC, enderecem as suas perguntas, inclusive acessando o chat conferência, que você pode acessar através da rede Amigo Espírita, do site da FIAC,
e dos caminhos que são oportunizados pela Rádio Brasil Espírita. Vamos lá, primeira pergunta. Quando redimiremos espiritualmente a nós mesmos? Quando? Questão temporal. Vamos nos redimir. Vamos ver a resposta de Emmanuel. Eu estou assim ansioso. E você, que se encontra no seu lar nesse momento, abraçando o marido, servindo a jantinha para os garotos, você que está deitado aí no divã, no conforto da sua cama, você que está trabalhando no lar, mas escutando esses áudios, quando nos redimiremos espiritualmente? Essa é a pergunta. Vamos lá. Redimiremos a nós mesmos quando compreendermos conscientemente, ao preço do próprio raciocínio, que todos os sofrimentos decorrem das leis de amor que governam a vida. Olha que interessante. Obrigado, Arnaldo, por estar colocando a pergunta no chat. E você que se encontra no espaço do chat, convide amigos para participar conosco desse debate, porque aqui ninguém sabe mais do que ninguém. Aqui nós trocamos figurinhas, batemos papo, contamos causo, para que a gente possa aprender um pouquinho de doutrina espírita juntos. Redimiremos a nós mesmos quando compreendermos. Frase de educador. Conhecereis a verdade vos libertará. Capítulo 8 de João, versículo 32. É isso? Porque mais à frente ele diz: quem comete pecado é servo do pecado. E o pecado aqui, nesse contexto, eu vou classificá-lo como ignorância. Desconhecimento das leis. Desconhecer significa agir conforme a própria lei concebida e que vai efetivamente ganhando espaço ou nos colocando na condição de verificar que existem leis com L maiúsculo. E quando as leis verdadeiras, ou seja, que vão ser concebidas daqui a algum instante, começam a se aproximar pelo entendimento, via o chat da dor, o link da provação, a senda das dificuldades, nós vamos efetivamente percebendo a necessidade de nos conscientizarmos para uma retomada de atitudes, de comportamentos que passam pelo raciocínio, mas que efetivamente devem se tornarem ampliadas em nível de coração, para que possamos laborar nos planos da resignação e da obediência diante aos ditames do alto. Porque a lei magnânima da vida é a do amor. Amor. Portanto, observemos que os sofrimentos, eles decorrem, como define Emmanuel, das leis de amor. Ou seja, leis de amor que se manifestam criando circunstâncias para que nós entendamos as necessidades e com isso sermos visitados pelos obstáculos, empecilhos, para que eles sejam vencidos, sobrepostos, dinamizados, dentro de um plano consciente que vai definir para nós que, embora diante da dor, é necessário entender para bem sofrer. Vamos nos reportar ao Evangelho segundo o Espiritismo. O bem e o mal sofrer. Está no capítulo Bem-aventurados os aflitos. O bem e o mal sofrer é que vai ser o diferencial dentro desse mecanismo de aprendizado. Ok? Até aqui tudo claro? Alguma ponderação? Lancem as perguntas que os nossos moderadores aí vão selecionar para a gente. Ok? Continuando.
Para isso, é indispensável entendamos que todos vivemos subordinados ao princípio inelutável da reencarnação e que nos reencarnaremos na Terra ou em outros mundos tantas vezes quantas se fizerem necessárias para que se nos edifique o aperfeiçoamento espiritual, seja diante dos imperativos da evolução, que nos traçam inevitáveis labores educativos, ou à frente dos encargos expiatórios que nos apontam graves tarefas de recapitulação e corrigenda, para o expurgo da consciência culpada. Meu Deus, aqui nós temos muito material. Princípio inelutável da reencarnação, e que nos reencarnaremos na Terra ou em outros mundos, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Olha que interessante. Eu sempre trabalho com o contexto da reencarnação, citando algumas questões do Livro dos Espíritos. Eu vou buscar aqui a questão 132, vocês me perdoem aqui só porque eu não tinha separado, para que a gente possa trabalhar juntos. Vamos lá. O iniciozinho a gente sempre está citando literalmente aqui, nas nossas falas. Qual o objetivo da reencarnação dos espíritos? Resposta. Vamos a Kardec. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Na tradução do Guilhom, fazê-los progredir. Eu prefiro fazê-los progredir do que chegar à perfeição. Bom, mas isso é detalhe. Vamos continuar. Para uns é expiação. Lembrando que essa tradução é do Noleto. Para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, na outra tradução, para progredir, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que consiste a expiação. Vicissitude, dificuldades acerbas, para que possamos resgatar, purificar, limpar, sanear, ajustar, equilibrar. Quando eu falo purificar, não é prática religiosa, viu? Vamos pensar com calma, porque senão daqui a pouco eu vou vestir roupa branca para que eu possa purificar meus pecados. Ou então eu vou para o centro espírita, hoje é dia de reunião, aí fica todo mundo bonzinho. Aí não faz isso, não come carne e etc. Isso é prática religiosa. Embora alguns procedimentos são necessários para as terapêuticas. Fiz-me claro? Nós estamos aqui estudando a questão da necessidade de expurgar, expiar. Então, se cometer um delito contra si mesmo, nada mais natural de que um desequilíbrio orgânico seja o resultante. E essa resposta das próprias leis da natureza vão auxiliar o espírito a entender a necessidade de não baratear, não menoscabar as grandes oportunidades que nós temos. Ok? Bom, continuando. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Emmanuel, no texto que nós lemos, falou sobre evolução natural e aquela condição de ter que resgatar. Evolução natural é exatamente esse ponto aqui, cumprir sua parte na obra da criação. Então, nesse momento, nós estamos vibrando na vida num processo de evolução natural. Nós costumamos dizer que a massa evolui naturalmente. A massa está em busca do batismo da água, que também representa esse encaminhamento natural, do aprender, e do fazer, do refazer. Isso é natural. Agora,
existe o outro batismo do fogo que a gente fala sobre ele daqui a pouco. Mas continuando, cumprindo a sua parte na obra da criação. Além do processo do crescimento natural, você também contribui num contexto social, de uma engrenagem que todos nós dependemos uns dos outros. É o que, por exemplo, Emmanuel também fala sobre essa questão no livro Pensamento e Vida, na lição intitulada Associação. Nós vivemos num regime de associação. Recebemos, recolhemos, elaboramos, devolvemos. Ou criamos, lançamos e vamos responder pelo que nós estamos lançando na teia da vida. Agora, o que é muito interessante é que os pensamentos se associam por processos de afinidade. Por isso, todos nós, nesse momento, estamos aqui agora nos intercambiando em faixas que eu posso dizer superiores, filosoficamente. Todos nós estamos aqui em busca de uma harmonização íntima, em contato com aqueles que nos tutelam. Ok? Até aí tudo bem? Ok. Só que o que acontece? Quando terminar o nosso encontro, que é um exercício de afinidades, de interação, de intercâmbio com os encarnados também, somos uma grande família, mas quando terminar esse trabalho, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma linguagem assim didática. Eu vou respirar fundo. Ai, que bom. Ok. Aí eu vou ter que voltar para a lida. Aí eu vou ter que exercitar. Eu vou ter que praticar alguns aspectos, alguns pontos que foram refletidos aqui. Agora, por que eu falei assim, vou respirar fundo e vou ter que ir para a lida? Porque o fôlego que eu registrei aqui, a fertilização que foi trabalhada aqui, ela precisa de ser dinamizada. Mas o percentual que eu vou assimilar na aplicação de tudo que eu estou recebendo aqui é muito pequeno. Mas é valioso o que nós estamos trabalhando aqui. Porque uma reunião como essa, ela significa muito mais o grande futuro que nós vamos vibrar, viver e sermos felizes, do que a nossa realidade de agora. Porque nós não temos fôlego para segurar muito tempo essas faixas superiores em Deus que os benfeitores espirituais estão trazendo para nós com tanta benevolência, com tanto carinho, né? Com tanta indulgência, com tanta caridade. Fiz-me claro aí, gente? O assunto é interessante e nós precisamos de estar naquela condição de refletirmos juntos, ok? Então, só para fechar esse texto aqui, para executá-la é que em cada mundo, a reencarnação pode se dar em vários mundos, em cada mundo ele toma, no caso o espírito, um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Que instrumento é esse? O corpo físico, não é verdade? A fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Olha que interessante. Então você vai na toada natural, como também no encantamento da obra definida pelo Criador, que também auxilia no processo do crescimento natural. Eu estou aqui em dúvida, mas eu vou pedir permissão para vocês. Arnaldo, eu hoje dei uma desviada aí, né? Mas não tem problema não. Eu acredito que você vai compreender aqui a necessidade, porque chegou aqui de roldão aqui, ter que trabalhar o Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Um comentário pequenininho de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar-se dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Gente, quanto mais a gente mergulha na obra espírita, na codificação espírita,
E ontem eu falei para um companheiro, ele perguntou se eu estava lendo alguns livros que estavam sendo lançados. Eu falei assim, nossa, meu amigo, o Irmão Tempo está nos apertando tanto que eu estou com saudade de visitar as livrarias. Mas essa livraria que eu tenho aqui em casa, que é uma pequenininha, alguns compêndios, elas estão sendo assim suficientes para me ajudar. Embora eu não tenha, quem dera, eu tanto tempo para estudá-las com mais detalhe, com mais calma, com mais carinho, com mais dedicação. E eu estou me referindo, por exemplo, à Revista Espírita aqui ao meu lado, a Codificação Espírita. Estou vendo aqui as obras de Emmanuel, nem todos, né? Mas assim, os que são os mais clássicos, a obra de André Luiz que está aqui à minha frente, estudos do Evangelho, textos bíblicos, Carlos Torres Pastorino, Sabedoria do Evangelho do Sobral, Luz Imperecível do Honório. Eu acho que eu já não dou mais conta nessa encarnação. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que quando nós nos reunimos aqui nesse trabalho para trazer alguns textos, algumas perguntas, vocês observam a nossa dificuldade de caminhar com mais velocidade. Embora a gente sabe que tem educadores, tem facilitadores, tem expositores espíritas que dão um banho de princípio, meio e fim. Trazem aquele conteúdo didaticamente organizado e ajuda muito. Não é muito a nossa linha, a não ser quando a gente tem que cumprir um programa, de um seminário, de uma palestra que é definida. Aí a gente cumpre, né? Mas aqui eu estou trabalhando com vocês dentro de uma dinâmica assim, extremamente tranquila. Nós queremos promover um estudo assim, alegre, participativo e cauteloso. Não podemos correr. Aqui em Minas a gente brinca dizendo que nós temos que tomar um mingau pela beirada, né? A gente tem que ir lá na bordazinha, mais no frio, né? Porque senão se você for lá no meio você queima a língua. Então nós não estamos com pressa. Então observem aqui o ponto que Kardec trouxe. Que maravilhoso. Ele vem falar que é assim, que por uma lei admirável de sua providência divina, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então ele está falando, observemos, encadeamento e envolvimento. São duas palavras-chave dessa frase. E eu estou pedindo permissão para vocês, sem desconsiderar as demais palavras, que cada um enxerga de uma forma pertinente às suas necessidades. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que eu entendo que essas duas aqui encaixam no nosso contexto. O encadeamento é a marcha, é o determinismo, é o encaminhamento natural. Você tem que caminhar com um ponto definido, com um objetivo bem estabelecido. Vai em busca dos seus sonhos, mas primeiro se organize, tá bom? Primeiro elabore, primeiro verifique, discuta, seja prudente como a serpente, prudente como a serpente, simples como as pombas, e vamos que vamos. Agora, você não pode só seguir para frente. Esse é um pensamento de Emmanuel. Uma frase que, um evento que nós temos aqui em Belo Horizonte, eu ainda coloquei como dístico na camisa, para a frente e para o alto. Ou seja, o processo do encadeamento ele precisa de ser solidário. O que é do alto é solidário, é envolvente, é abrangente. Não é? Você não pode caminhar apenas dentro desse plano objetivo. Você tem que ir na dinâmica subjetiva do amor, do encantamento, da participação, da dádiva, da solidariedade, do entendimento, da compreensão. Eis o ponto que o Evangelho nos convida. Eu gostaria, nesse momento, são 20 horas e 29 minutos, gostaria de pedir para vocês um pouquinho de paciência, que a gente vai fazer um intervalo de 1 minuto e meio, para a gente organizar as ideias e retomar com a segunda parte dessa questão primeira do capítulo 8º do livro Leis de Amor. É rapidinho, vamos vibrar aí e beber um pouquinho de água, daqui a pouco a gente volta.
Enquanto nós estamos no intervalo, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão no chat, como o Aldemar, a Aline, o Carlos Lima, a Cleusa, grande Cleusa, Portugal, Cristóvão Luiz, o Eduardo de Santo André, o Fábio de Santa Maria, o Gui Andrade de São Paulo, a Isabel de Botucatu, o Ivadir de São José do Rio Preto. Nós vamos estar aí, viu, Ivadir, em setembro, se Deus quiser. Giane de Uberaba, João Batista, Cate, a Elia Araújo, Luciana Araújo, Lisiane, Luiz Fernando, Marilene, Maria Concebida, aqui de BH, Marta Jacome, Meire, Míria, Nádia, Núzia, Sheila de Porto Alegre, Oliveira, Paulo Augusto, Rise, Sandra, Sebastião, Simplício, grande Simplício, o Sindival que está conosco aí desde o início. Que legal, viu, gente? Muito bom estar com vocês, né? Ok, muito obrigado, Ivadir. Vamos estar aí em São José do Rio Preto, vamos em Jales. Se o Zé convidar, nós vamos em Auriflama tomar um café lá com a Tuti. Vamos fazer uma festa aí nessa região bendita. Bom, gente, vamos retomar. São 20 horas, 32 minutos, no horário brasileiro. Estamos realizando mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, tratando do último capítulo do livro Leis de Amor, psicografado por Chico e Valdo Vieira, ditado por Emmanuel. Nós estamos trabalhando na primeira questão, quando redimiremos espiritualmente a nós mesmos, e agora nós vamos para a segunda parte da pergunta, ou melhor, da resposta. Quando o Emmanuel vem definir o seguinte, que é indispensável entendamos que todos vivemos subordinados ao princípio inelutável da reencarnação. Por isso que nós lemos a questão 132 agora do Livro dos Espíritos. Deus impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir. Claro isso aí, gente? É importante para todos nós esse ponto. Vamos lá. Continuando. E que nos reencarnaremos na Terra ou em outros mundos tantas vezes quantas se fizerem necessárias, para que se nos edifique o aperfeiçoamento espiritual. Aperfeiçoamento espiritual. Olha que interessante. Vamos lá. Seja diante dos imperativos da evolução, que nos traçam inevitáveis labores educativos. Olha que interessante. Aí a gente deve voltar à questão 685 do Livro dos Espíritos, comentar de Kardec, quando fala sobre processos reeducativos. A educação é a arte de formar caracteres. Então a reencarnação promove essas circunstâncias para que nós possamos formar caracteres, criar novos hábitos. Esse é o grande processo. Continuando. Ou à frente dos encargos expiatórios, como nós falamos, os grandes dramas. Expiação é passado, é reconstrução, é redirecionamento, debaixo de dores, de lutas. Isso é muito valioso a gente refletir. Que nos apontam graves tarefas de recapitulação. Olha que interessante. E aqui ele vai falar de recapitulação. Você vai recapitular, você vai ter que rever. Aí eu falei assim, mas o caso aberto, eu vou recapitular como? Eu não lembro do meu passado. Ah, mas aí que vem a grande questão. Você não precisa de lembrar dos detalhes, das nuances do seu passado. Mas a própria circunstância desafiadora, ela vai efetivamente te auxiliar a trabalhar o essencial. O Arnaldo está dizendo, eu ia fazer essa pergunta. Aí ele está dando até ele está dando um sorriso lá no chat.
É isso aí, meu amigo. Ou seja, nós estamos aqui estudando doutrina espírita. Arnaldo, você que está no chat aí, você que é um grande amigo aí que está nos ajudando aí nesse processo, e nós, né, vice-versa. Você tem dúvida, Arnaldo, que nós estamos recapitulando, por exemplo, esse nosso aprendizado em doutrina espírita? Você tem dúvida que você me recebeu aí na sua casa aí, me ofereceu lá todo o conforto, carinho, né? E que foi simplesmente um encontro de amigos nessa existência? Você não tenha dúvida que nós estamos fazendo juntos alguma coisa que nós interrompemos lá atrás. Pode ser que o que nós fizemos juntos não tenha esta conotação que está tendo hoje, aonde promovemos o bem. Podemos ter tido experiências juntos, não é? Em que nós arquitetamos, nós planejamos, nós nos esbaldamos em coisas que não foram importantes no seu sentido de crescimento espiritual. Talvez seja até uma tendência maior. Mas por que eu não posso dizer para você, Arnaldo, que de repente, quem sabe um dia nós estivemos juntos num mosteiro, lendo a Bíblia junto, nós estivemos, por exemplo, fazendo uma tarefa junto, assistencial, ou de repente nós poderemos ter tido uma oportunidade de estar contribuindo na edificação de uma comunidade, de um país, de uma nação. E hoje nós estamos recapitulando isso sem os detalhes, né? Sem ficarmos presos em pontos que não acrescentam em nada. Mas o que é mais importante, nós estamos juntos aqui, dando continuidade dentro de um plano de elaboração mental que está efetivamente promovendo tanto eu quanto você. Peguei o Arnaldo aí porque foi ele que lançou essa questão aí no chat. E por sinal ele está dizendo assim, como você já disse, se hoje o Arnaldo trabalha com segurança, é porque gerou muita insegurança na feira, ou na fieira das reencarnações. Ele está fazendo uma brincadeira dentro de uns planos de elaboração da humildade, e a gente entende isso mesmo e tem que ser por aí. Eu não vou ficar aqui incensando qualquer tipo de aspectos personalísticos, mas eu quero deixar muito claro isso, porque é importante para o estudioso das letras espiritistas cristãs que nós não nos detemos, apenas em planos negativos. Que estamos juntos aqui, vamos fazer o melhor, porque ontem nós estragamos. Não podemos pensar assim, não. Porque senão eu vou invalidando o passado de muitas elaborações positivas. Que você que está no chat, você que está nos acompanhando do seu lar, através aí das ondas, das vibrações da Rádio Brasil Espírita, que você que está aconchegado no seio da família, não olhe para aqueles que estão com você pensando que você só tem débitos, que você só tem dívidas. Não, você também teve muitas coisas importantes que você fez, e por isso seu filho te admira tanto. Por isso seu marido te respeita. Por isso que a sua esposa te trata com tanta consideração. Por isso, queridos amigos, que Deus está promovendo a vida, está promovendo nesse momento aspectos de libertação para todos nós. Bom, mas não vamos ficar só no plano positivo não, porque senão o povo acomoda no travesseiro aí, né? Aí dorme, nem vai acompanhar o resto do estudo, de tanta acomodação. Não é isso, querida amiga, querido ouvinte? Vamos continuar. Méritos. A Miriam está dizendo, méritos. É isso aí, Miriam. E o Sindival, renascer de novo. E aí vai. É o caminho do meio, o Arnaldo está falando. É isso aí. Muito bem. Bom, recapitulações e corrigenda para o expurgo da consciência culpada. Aí o Emmanuel vai fechar com consciência culpada. Então, recapitulação no sentido negativo é para trabalhar a consciência culpada. Por isso é que muitas vezes você leva o barco até o fim.
Você sabe que se pular do barco, se abandonar, o dano vai ser maior. De repente, meu amigo, não haja salva-vidas, não há equipamento para te livrar das intempéries da natureza. E por isso a tendência é sossobrar, é afogar em mágoas, em culpas, em dramas conscienciais seríssimos. A doutrina espírita hoje, queridos amigos, a gente tem batido muito nesse ponto. A doutrina espírita, ontem nós tivemos uma reunião mediúnica, eu vou contar para vocês. No final da reunião nós estávamos refletindo sobre esse momento nosso de quanto espíritas tendo oportunidades valiosíssimas, porque pode ser que amanhã a gente não tenha doutrina espírita e a gente vai ter que resolver o que a gente pode estar adiando hoje. Continuando, são 20 horas e 42 minutos, o tempo está caminhando a uma velocidade assim assustadora, mas vamos trabalhar agora a questão de número 2, Arnaldo. Foi questionado assim, Emmanuel: bastará apenas sofrer para que resgatemos os compromissos adquiridos nas existências passadas? Bastará apenas sofrer? Resposta: se temos o coração aberto em feridas profundas, isto não basta. É preciso transubstanciar as próprias dores em esperanças e ensinamentos. Meu Deus, Emmanuel novamente nos abraçando com tanto carinho e nos fazendo pensar. Se bastasse só sofrer, como diz o outro na gíria do interior, deixa cair e vamos chorar, não é? O choro é livre, vamos chorar. E na realidade, Emmanuel vem dizer que se existem feridas profundas, ferida profunda pode ser ódio, pode ser mágoa, pode ser rancor, pode ser uma série de sentimentos, de experiências, que as marcas, elas se revelam sempre que possível. Então não adianta apenas ser desconsiderado, ser vilipendiado, ser traído, ser abandonado, enfim, ser apedrejado, macerado. Não basta. Emmanuel vem dizer quanto à necessidade de transubstanciar, mudar a substância, né? Dar uma dinâmica a essa substância transcendente, no sentido de transformar tudo que está te incomodando, tudo que é uma mazela, detrito que a gente vai entendendo e compreendendo dentro da gente, transformar em esperança e ensinamento. Olha que interessante. Esperança e ensinamento. A esperança é filha da fé, da caridade, não é isso? Fé, esperança e caridade. Essa trilogia aí, ela tem que caminhar em consonância. Fé é você acreditar? Não. Fé é fidelidade, que tem a ver com a crença, que é desenvolvida por nós. Acreditar é desenvolver, portanto, esperança, no seu sentido de conjugar, abraçar, fidelizar, aguardando que as atitudes nestas expressões, elas vão trazer respostas benditas. Isso é muito importante. Mas, acima de tudo, também, como define Emmanuel, verificar o peso do ensinamento. Aí eu vou voltar no capítulo 8 de João, no versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês me permitem, rapidinho, eu não queria desmarcar aqui o livro,
eu vou citar, já que, aliás, como nós citamos o capítulo 8 de João, eu gostaria de recorrer a ele, porque ele nos ajuda a compreender um pouco mais esse sentido. Questionaram Jesus, capítulo 8, versículo 25. Quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer. Versículo 26. E julgar de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Se vocês me permitem, eu vou me deter aqui no versículo 26. Eu vou repeti-lo. Diz assim, muito tenho que dizer, e julgar de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Essa é a dinâmica do aprendizado, já que a gente está trabalhando no ensinamento. Muito tenho que dizer. E avaliar. De vós. Quer dizer, o Cristo tem muito que falar de nós. Por nós e para nós. Jesus, o irmão mais velho, o irmão maior. Como que ele fala conosco? Eu estou escutando aqui Tim Vanessa. Ele fala conosco lavando os nossos pés. Olha que interessante. Ele fala conosco de uma forma singela. Ele fala conosco levantando os caídos e cuidando de feridas. Ele fala conosco pelas virtudes, capitaneando as divinas revelações. Olha que interessante a letra. Ela chegou aqui por acaso. Ele ensina para as multidões. E para as multidões ele tem que retornar no movimento natural. Porque ele é o Senhor das estrelas e ele precisa das noites para brilhar a sua poesia. Porque geralmente é à noite que os homens se voltam para o alto. Olha que interessante, eu estou fazendo uma conjugação aqui, eu estou amarrando com a letra da música. Até uma interpretação, isso é uma forma de interpretar. Olha que interessante. Você tem que se transformar no Senhor das estrelas. No sentido de fazer com que as estrelas descem do zimbório para dizer para nós mesmos a nossa necessidade. Os ensinamentos que vão efetivamente nos libertar. Só que todo esse processo é um processo gradativo, ele não dá saltos. Desculpe. Não sei se está dando para a gente trabalhar. Nós precisamos de nos resignar, sim, Arnaldo. Nós precisamos de sermos obedientes. Porque, na realidade, Ele é o Senhor das estrelas. Mas Ele não espera que nós permaneçamos naquela condição de servos. Ele quer que nós nos tornemos senhores também. A ideia é essa. Para isso nós precisamos de ouvir, nós precisamos de aprender com Ele.
Mas o aprendizado, ele não pode ficar circunscrito apenas à reflexão. Ele precisa de ser implementado no nosso dia a dia. Com isso, o texto lá, nós estamos falando do versículo 26. Eu tenho mais alguns minutinhos, me perdoe. No 27, diz assim o texto: mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Qual Pai? O Pai nosso ou o vosso Pai? Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Esse texto é um dos textos célebres de João. Quando levantardes o Filho do Homem. Esse texto historicamente está dizendo o seguinte: quando vocês me levantarem na cruz, não é isso? Então vocês conhecereis quem eu sou, porque eu estou muito acima dessas questões humanas, não é verdade? E que ele não fez nada por ele mesmo. Por que ele não fez nada por ele mesmo? Porque ele não reivindicou nada para ele. Ele silenciou diante das questões, ele abençoou diante das pedradas, das torturas, e ele, portanto, ele fez, falou, agiu conforme o Pai ensinou. O que o Arnaldo colocou no chat ali agora: resignação plena, renúncia total, amor soberano. Agora, nós temos mais 6 minutos para dizer isso. Eu vou voltar no texto, porque ele não está falando só da história. Quando levantardes o Filho do Homem. Todas as vezes que nós encontrarmos a expressão Filho do Homem no Evangelho, existe uma tendência reflexiva, de profundidade, para que nós possamos sentir o Filho do Homem como o fruto da humanidade. Jesus é o Filho do Homem. Várias vezes ele falou sobre isso. Nós fizemos um estudo há uns tempos atrás, na quinta-feira, sobre o Filho do Homem. Vocês vão encontrar nos áudios lá na Rede Amigo Espírita. O Filho do Homem é o fruto da humanidade. É o referencial da humanidade. O Filho do Homem, eu vou, numa linguagem assim bem de Hollywood, dizer que o Filho do Homem é o Superman. Não é o Clark Kent, nem veio de Krypton. Mas eu quero dizer o seguinte: o Filho do Homem é aquele que domina as forças da natureza, pela sua capacidade mental. O Filho do Homem é aquele que enxerga a distância. O Filho do Homem é aquele que nós vamos discutir sobre onipresença, onipotência, onisciência, atributos da divindade. Ok? Mas, contudo, todavia, porém, o Filho do Homem, em nível de Evangelho, é a bondade soberana. Ok? Mas aqui nós queremos falar de outro Filho do Homem. Nós queremos falar do fruto que nós estamos arquitetando, que nós estamos planejando. Você hoje é o fruto de um investimento que o seu pai fez em você. Ai, tá apertando. Qual o seu pai? Deus, Pai, Criador do Universo? Óbvio. Mas existe um outro pai que você precisa de honrar. Honrar o vosso pai e a vossa mãe. Numa análise de mais profundidade, você precisa de honrar a condição paterna, soberana, maravilhosa, que foi crescendo dentro de você e fez com que você chegasse aqui hoje como filho, mas também como Senhor, como Pai, concebendo Deus dentro de você. Eu não sei se deu lá.
A Lucina está dizendo, precisamos urgentemente de aprender a ver e sentir. Ver, sentir e olhar com o coração. É isso aí, Lucina. É isso mesmo. Ver, sentir e pensar com o coração. Por isso o filho do homem que nós idealizamos, ele vai ser compreendido quando ele for levantado. Porque por enquanto nós ainda não entendemos o que é o sofrimento. Ou seja, o filho do homem que desceu do céu é aquela semente que te fertilizou. Ok? E essa semente que te fertilizou, ela está ganhando corpo agora, ela está crescendo. Ela está se tornando um arbusto. Ok? Agora você só vai entender essa semente mesmo quando vier um machado e cortar o arbusto. E transformá-lo num madeireiro, numa cruz. É no testemunho é que nós vamos entender a importância do levantar. Porque o Filho do Homem é aquele que desceu dos céus e que retornou para os céus. Em nível de profundidade espiritual. Lembram do André Luiz falando da espiral evolutiva? Simbolicamente eu vou dizer o seguinte, quando você sobe, você pode subir em dois sentidos. Você sobe para aprender, uma reunião como essa é para subir. Nós estamos subindo, estamos elevando vibrações, estamos nos intensificando, ok? Você está subindo, mas você vai fixar quando você descer. Reencarnação. Qual o objetivo da reencarnação? Progresso, progresso, progresso. Você não evolui no plano espiritual. O mundo espiritual é para organizar, é para sentir, etc. É para ficar emocionado, é para ter culpa, e etc, etc, etc. Mas a fixação se dá quando você mergulha na terra, na carne, no líquido amniótico. Queridos amigos, o Arnaldo, nosso moderador, está nos chamando. Ele é o ponto de Deus aqui na nossa intimidade. Nós gostaríamos de pedir para vocês um pouquinho de paciência, que nós vamos fazer o mais um e sendo o último intervalo para que a gente volte no terceiro bloco desse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Muito obrigado a todos. Arnaldo, eu peço a você, por gentileza, que acesse o YouTube, só para você ver para mim a altura do som, por gentileza. Oi, teste, testando. Bom, gente, vamos voltar com muita alegria para o último bloco do nosso programa Amor
e sabedoria de Emmanuel. Nós estamos trabalhando com o livro Leis de Amor, especificamente no capítulo 8º, intitulado Redenção. Vamos lá. Nós vamos agora trabalhar a questão de número 3, onde Emmanuel foi questionado assim: basta apenas chorar para realizar o expurgo do coração? Às vezes trazemos o semblante lavado de lágrimas. No entanto, o desespero e a inconformação desmancham-se igualmente em pranto amargo. Para expurgar o mundo íntimo, é mister valer-nos da provação como recurso de trabalho, para converter a tribulação em alegria e a dificuldade em lição. Observemos aqui Emmanuel mais uma vez, terminando falando sobre alegria e lição. Na questão anterior, ele terminou falando em esperança e ensinamento. Mas vamos lá. Às vezes trazemos o semblante lavado de lágrimas. No entanto, desespero e inconformação desmancham-se igualmente em pranto amargo. Aí a gente precisa de refletir, nós podemos refletir, que muitas vezes as nossas lágrimas, elas podem estar apresentando aspectos de sentimentalismo exacerbado, ou desespero face a um desequilíbrio que efetivamente nos coloca na condição de inconformação e rebeldia, não é mesmo? E a ideia aqui é necessário, para expurgar o mundo íntimo, valermos-nos da provação. Quando ele fala valermos da provação, ele está dizendo para nós novamente sobre a necessidade de entender a importância da provação como lição, como uma prova, como uma oportunidade de testemunho. Porque pelo testemunho, observemos, pelo testemunho, nós vamos valorizar o trabalho. E, trabalhando, há de se converter a tribulação em alegria. Nós sabemos que não é fácil. Isso para nós é mais do que claro, não é, gente? Não é simples, não. Mas eu pergunto a vocês, se não investirmos com, vamos dizer assim, com atenção, se não verificarmos o quanto está sendo importante para nós passar por esse testemunho, o sofrimento há de se tornar maior. Nós vamos voltar àquela condição anterior do bem e do mal sofrer. O bem e o mal sofrer. Precisamos entender, valorizar e nos ajustar com humildade. Como nós dissemos, não é fácil. Porque quando você está debaixo do, vamos dizer assim, debaixo do sofrimento, é como se você estivesse caminhando num vale debaixo de um nevoeiro muito espesso. Aí costumamos não ter o alcance do fim da linha, ou mesmo até de onde tudo surgiu. E aí é natural que o desespero invada. E eu tenho para mim que esse mau tempo, como a Miriam está dizendo, é preciso trabalharmos com esse movimento de esperança, de resignação, porque através da mudança mental, da elaboração mental em bases profícuas, nós podemos transformar a tempestade em claridade.
em tranquilidade na natureza. Não foi o que Jesus fez quando abrandou, acalmou a tempestade? Isso é simbólico. Porque a tempestade, na realidade, do sofrimento, ela pode ser sustentada na nossa intimidade. Não é verdade? E existem muitos sofrimentos que eles são exacerbadamente estimulados, movimentados por nós mesmos, com orgulho ferido. São pontos que nós precisamos de pensar. Tudo depende do ponto de vista. Existem místicos religiosos que fazem iniciação para aprender a controlar a dor. Será que o Evangelho não poderia, por nós, ser um processo de um treinamento para que a gente pudesse luarizar, suavizar a dor? São pontos que nós estamos aqui percebendo que podemos trabalhar na nossa intimidade. Nesse momento em que passamos por tantas tribulações na Terra, na humanidade. Então, gente, é um convite aqui que nós estamos fazendo para você, amigo, ouvinte desse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, porque todos nós sonhamos com a felicidade. Todos nós almejamos o bem, o equilíbrio, a saúde. Não é verdade? Todos nós. Isso é do ser humano. Agora, nós temos que aprender a esperar e fazer a nossa parte. Lembrando que o que não compete a nós mesmos, vamos confiar na providência divina que vai ajustando. Faça por merecer que o bem te visita. Você não tenha dúvida disso. Faça por merecer. Façamos por merecer sempre. Queridos amigos, nós estamos numa semana tão importante, como todas são, mas essa especificamente, nós gostaríamos de enaltecer que no próximo domingo vamos estar comemorando o Dia das Mães. Nessa semana em que vamos reverenciar as Madonas dos céus que estão entre nós ou que passaram pelo nosso coração, vamos fazer uma corrente de positividade, vamos nos unir, vamos investir mais na fraternidade, vamos fazer a nossa parte com os nossos familiares, vamos dar exemplos, vamos buscar estímulos entre elas, para que nós possamos cada vez mais nos tornarmos homens de bens, como a Marília está falando. Todos nós, como filhos, precisamos relembrar, precisamos valorizar o exemplo das nossas mães. Nós tínhamos separado no momento anterior uma passagem do Evangelho que toca-nos profundamente quando Jesus está se despedindo dos homens, no seu sentido simbólico da história. Ele, olhando no pé da cruz, vê ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava. E aí ele disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. O momento é esse. Jesus está procurando com seus olhos as mães. Aquelas que abraçam a causa, se doam, se martirizam, renunciam. Ele conta com elas para a transformação da humanidade, para poder confiar
os seus filhos, os seus discípulos, seus amigos. Discípulo amado, todos somos amados por Ele, mas esse dístico, esse emblema que ficou sobre o nosso evangelista João, define que todos nós precisamos de nos elevar pelo coração para sentir com mais certeza, com mais clareza, a presença do Mestre dentro do nosso coração, em todos os momentos da nossa vida. Queridos amigos, o momento é muito especial para todos nós. E por isso, eu gostaria de pedir a permissão para vocês para trazer nesse nosso programa Amor e Sabedoria de Emmanuel uma poesia que foi psicografada por Chico Xavier e ditada pelo nosso querido amigo Jesus Gonçalves, que é intitulado A Samaritana. E nós vamos fazer essa leitura para dedicar às nossas mães do Brasil, às mães de todos os países, às mães da humanidade, e que nas nossas preces possamos lembrar de Maria, a nossa Mãe Santíssima. A Samaritana. Na Samaria, enquanto os companheiros foram suprir a bolsa de alimentos, Jesus parou de andar dias inteiros. Propôs-se repousar alguns momentos. Sentou-se o Nazareno ao pé da fonte. O sol brilhava em raios fulgentes. Havia ali um poço ao pé do monte, que pai Jacó legara aos descendentes. Foi a mulher samaritana ali, para tirar da linfa deliciosa. Ao ver de pronto o vulto do rabi, ficou assim um tanto receosa. Pois quem seria o tal desconhecido? De tão sublime olhar, de tão lindo aspecto, que ali estava a cismar, tão recolhido, assim tão majestosamente quieto. O mestre, ao vê-la, deu-lhe a perceber que tinha sede e disse em tom bondoso: mulher, se queres, dá-me de beber, pois vai o dia muito caloroso. Ela mirou-se o mais. Depois, por fim, um tanto embaraçada respondeu: pois como pedes de beber a mim? Eu sou a samaritana e tu judeu? Se escutasses a voz mais interior e julgasses de modo mais profundo, saberias que eu sou distribuidor da água da verdade nesse mundo. E se tivesses vistos o dom de Deus, e fosse tua consciência mais ativa, saberias quem sou entre os judeus, e tu me pedirias a água viva. Água viva? Mas é tão fundo o poço, que não podes cumprir esse desejo. Se não a podes tirar desse colosso, onde tens, pois, a água que não vejo? Maior que pai Jacó és porventura? Ele nos deu o poço no passado, e todos têm bebido com fartura, o líquido que é sempre renovado. Mas disse-lhe Jesus: todo bondade, quem bebe dessa água, eu te asseguro, por mais que beba e beba a saciedade, terá contínua sede no futuro. Esta que eu dou, porém, é que sacia, e não se tira de qualquer cisterna. Quem dela bebe é fonte que irradia, emana água para a vida eterna. Senhor, disse-lhe a mulher, dá que tu dás,
eu beberei agora alegremente. Assim não terei sede e terei paz, sem ter que vir aqui constantemente. Pois vai então chamar por teu marido, disse o rabi, e vem aqui depois. Assim não ficará como esquecido, e do que eu der a ti darei aos dois. Marido, mas é um sábio rubor, roçou-lhe o rosto, mas com certo empenho, algo nervosa respondeu: Senhor, não poderei chamar o que não tenho. E sentenciou Jesus profetizando: Numa verdade pura me dissestes, não é teu quem contigo está morando. Maridos, sei que 5 já tivestes. Senhor, tu és profeta, exclamou a mulher admirada. Pois como dá sentenças tão corretas sobre coisa que eu não te disse nada? Dize-me então alguma coisa mais? Onde há adorar a Deus, aqui ou além? Nesse monte, conforme nossos pais, ou lá na capital, Jerusalém? Ouve-me bem, mulher, disse o Senhor. Trago comigo o histórico momento. Os que procuram luz e puro amor adorarão o Pai em pensamento. Deus é o Espírito da humanidade. A mais pura e perfeita adoração seja feito em espírito e verdade, com um altar em cada coração. Espera-se o Messias, bem o sei, disse a mulher, buscando assunto novo. É o Cristo que há de vir, e será rei, e tudo ensinará ao nosso povo. Por hoje, ele lhe disse: vou findar. De nada mais precisas depois disto. Procura nesse momento recordar: eu que falo contigo sou o Cristo. Que o Cristo, nosso Senhor, possa nos abençoar em mais um instante da nossa vida, em mais um dia, na eternidade que nos aguarda. Você que está no seu lar, em busca de esperança, consolo, arrimo, abrigo, amigo, remédio, pão, cobertor. Você que espera um instante de um diálogo, saiba que o Senhor jamais te abandonou. Ele prometeu para todos nós que estaria junto na nossa jornada até o fim. O Senhor é o amigo de todos os instantes. E Ele fala a verdade, porque Ele não fala dele mesmo. Os homens que falam de si profanam, mentem, postergam, hesitam, temem. Mas aquele profeta que fala do amor, que despersonaliza, que não procura seguidor, que não se inflama com favores, muito menos se sente confortado com bajulações. O profeta, aquele que caminha solitário, embora confiante na presença do mais alto, caminhando na solidão que o faz refletir sempre em seus compromissos. O profeta que cala a si mesmo para que o Cristo cresça. Este é o profeta dos novos tempos, que Allan Kardec representa para todos nós. O precursor da nova era, o apóstolo da fé raciocinada, da fé fidelizada, da fé aprimorada, da fé que efetivamente nos coloca sempre diante dos obstáculos, confiantes que com o Senhor no nosso coração, mesmo que aprisionados, nós iremos nos libertar.
nós iremos construir, iremos edificar e, por certo, reedificar. Queridos amigos que participam do programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, nas noites de terça-feira, através da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, e todos aqueles que efetivamente estão caminhando em busca do fortalecimento do cristianismo. Todos nós aqui nos reunimos despretensiosamente. Estamos aqui para nos abraçarmos, nos estimularmos e nos encantarmos com a poesia do Evangelho. Que esta semana, em que iremos abraçar as nossas mães que estão na terra, ou aquelas que irão nos visitar em espírito, que estas nossas mães possam efetivamente despertar nos nossos corações o potencial de nos tornarmos cada vez mais cristãos. E assim, nestas vibrações, confiando na regeneração do planeta, que principia pelo mandato das mães e pelo labor dos médiuns, pela candidatura dos pais e pelo mergulho dos filhos, pela conjugação dos esforços em nível familiar, a humanidade há de ser vitoriosa. Porque é contraproducente pensar em regeneração sem resgatarmos os valores éticos, os valores fraternos, os valores históricos, os valores que a família deve representar no grande futuro que nos aguarda. Por isso, queridos amigos, evangelizemos a nós mesmos e levemos o Evangelho para dentro dos nossos lares e dos nossos corações. Assim, eu gostaria de, nesse momento, agradecer a presença de tantas benfeitoras espirituais que sustentam a nossa causa, que abençoam a Rede Amigo Espírita, as mães que abençoam a todos os líderes espíritas, que sustentam as casas espíritas, que ajudam essas instituições, como a Rádio Brasil Espírita, divulgadora do movimento espírita. Que estas mães, veleiras do bem, possam receber o nosso carinho, o nosso preito, o nosso respeito, a nossa gratidão por tantas dádivas, pelas preces silenciosas, pelas lágrimas escondidas e pelo sorriso altaneiro, itinerante, confidente. Mães, que Maria Santíssima possa abraçá-las, possam abençoá-las, que Maria Santíssima possa, no jardim de cada coração aqui representado, deixar aquela semente que vai ser cultivada por Jesus, pelo Cristo e por cada um de nós, que somos filhos agraciados, abençoados por tanto amor desvelado. E assim eu me despeço, desejando a todos muita paz, muita alegria, muita festividade. Que assim seja.